Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Eu sou Davidson Bignon e tenho te ajudado ao longo dos nossos episódios a ter uma compreensão mais abrangente da Bíblia com o máximo de profundidade possível usando a ferramenta da exegese bíblica. Para isso, usamos o texto em hebraico e também em grego, que são as duas línguas originais da Palavra de Deus. Então, usando essa ferramenta, esse tipo de estudo, podemos alcançar uma profundidade muito maior no estudo bíblico. E isso, acredite, faz toda a diferença. Muito bem, esta é uma série especial de episódios totalmente baseada no meu livro recentemente lançado, intitulado Revelações Originais do Salmo 23. Neste livro eu tenho procurado fazer uma análise exegética dentro da língua original hebraica sobre cada palavra do Salmo 23. Então estamos acompanhando aqui, versículo a versículo, palavra a palavra. E é uma grande alegria ter você aqui neste episódio para que você possa então continuar o nosso estudo onde nós paramos no episódio anterior. Este, portanto, é o episódio 6 da nossa série especial, onde estamos trabalhando o capítulo 4 do meu livro e analisando propriamente o versículo 4. E o título do capítulo é Com o meu pastor não temo o mal. E é muito interessante a gente perceber que no livro eu coloquei uma imagem que vai retratar justamente uma passagem muito importante do que fala aqui nesse versículo 4. Cujo texto em hebraico diz o seguinte: Gam ki eler pege salmavet lo ira ra ki ata imadi shiftecha umish antecha rema yenachamuni. Sim, este versículo em hebraico ele tem algumas informações importantes, como temos visto aqui, algumas pepitas especiais de ouro, onde podemos alcançar esses tesouros revelados na língua original da Bíblia. Muito bem, então surgem algumas perguntas quando analisamos o que diz esse texto. Será que é possível permanecermos felizes mesmo diante de tragédias pessoais? Bom, essa é uma pergunta honesta que exige uma resposta sincera e satisfatória, e é justamente dessa questão que nós tratamos aqui no versículo 4, quando tratamos aqui do Vale da Sombra da Morte, em hebraico Salmavet.
E é aqui que nós tratamos dessa imagem que faz uma referência a esse vale da sombra da morte, onde vemos perigos, onde vemos situações de medo, onde se causa medo às ovelhas. E isso é muito importante, a gente perceber o que o texto realmente quer dizer quando se refere a esse vale da sombra da morte. Isso nos remete a esse período de pandemia que estamos vivendo, porque esse período, de fato, trouxe à luz perguntas difíceis que, na verdade, pareciam estar adormecidas em nossa consciência devido ao ritmo frenético e anestesiante que as nossas vidas vinham tomando. De fato, não tínhamos tempo para refletir com qualidade sobre o sentido maior da nossa própria existência. Assim, diante do imperativo para a autoanálise, algumas pessoas se perceberam lidando com uma terrível crise existencial. É de fato uma tristeza muito grande quando a gente percebe que as notícias demonstram nesse período o quanto de violência doméstica tem aumentado, tem acontecendo, o quanto de pessoas que surtam psicologicamente devido a esse período, onde há tanta morte, há tantas notícias ruins, inclusive crise na área econômica também, e o quanto tem pessoas sofrendo ao redor do mundo nesse período específico de crise mundial. Mas é muito importante a gente perceber que essa escuridão assustadora que aparece nesse versículo 4, para traduzir a palavra de Salmavet, é na verdade uma escuridão que traz medo ao coração da ovelha. Isso não quer dizer que o pastor esteja guiando a ovelha para um lugar que vá trazer morte para ela. Ora, isso está completamente fora do intuito do próprio pastor em cuidar bem, em tratar bem das suas ovelhas. Ele não está, portanto, guiando as suas ovelhas para esse vale de morte. É, na verdade, um vale escuro, como de fato o texto em hebraico demonstra. A palavra de Salmavet, ela é traduzida literalmente por vale de escuridão profunda. E essa é uma ilustração muito importante para que a gente entenda que, na verdade, é a percepção amedrontada da ovelha que faz com que ela entenda que aquele lugar seria um lugar de morte. Mas, na verdade, a palavra de Salmavet, em hebraico, não se refere ao vale de sombra da morte, mas é de fato um vale que é plenamente escuro. E essa escuridão profunda, portanto, traz medo ao coração da ovelha. Mas então o texto bíblico diz que a ovelha perde esse medo inicial que ela teve, por quê? Não porque ela de fato tenha saído desse vale de escuridão, não, ela ainda está no vale. Mas a questão é que ela consegue perceber e se lembrar de que o seu pastor está ao seu lado. Então, quando a ovelha se lembra de que ela está acompanhada e bem cuidada, bem guiada pelo seu pastor, ela perde qualquer temor. Ela ainda continua andando pelo vale escuro, mas esse vale escuro não mais amedronta o seu coração. Ou seja, aquele coração de ovelha não é mais capturado pelo medo, mas ela está completamente revestida da confiança de quem de fato conhece o seu próprio pastor pessoal. É muito interessante a gente perceber também o quanto nós precisamos ter essa certeza quando enfrentamos o vale da sombra da morte. Quantas vezes enfrentamos o desemprego, enfrentamos o luto, enfrentamos a enfermidade na família ou na nossa própria vida também. Quantas vezes a gente consegue olhar para um lado e para o outro e sentir esse peso desse medo do vale sombrio atacar a nossa confiança, a nossa mente. E às vezes a nossa mente perde esse arejamento que ela havia recebido, como nós vimos nos episódios anteriores. E então nós percebemos o quanto a nossa mente precisa de uma restauração, de um resgate à sua condição anterior a estarmos enfrentando esse vale sombrio. Então eu quero te convidar a se lembrar daquele período mais difícil da sua vida, do vale mais sombrio que você enfrentou ao longo da sua própria história. E quando você se lembra desse período, você vai também perceber a mão de Deus atuando sobre a sua vida. Os livramentos que Ele te deu, o tipo de direção que Ele próprio te deu para que você não esteja sucumbindo ou então andando a esmo com aquele sentimento de estar sozinho, caminhando por esse vale escuro. O seu pastor está à sua frente, ele está guiando você.
Você consegue andar ouvindo o bater ritmado do cajado do pastor no solo. Então você percebe, é ele, você conhece a sua voz, você conhece o seu estilo, você conhece o seu cheiro. Você sabe que você está bem cuidado como ovelha pelo seu pastor. E então, quando você continua lendo esse meu livro, eu trato aqui ainda desse termo Tzalmavit em hebraico, que é o vale de escuridão profunda. Eu trato aqui então de algumas teorias que os especialistas levantam sobre a origem dessa palavra. Uma dessas teorias diz respeito a um dos idiomas mais antigos do mundo. É, na verdade, o idioma mais antigo que foi registrado ao longo da história da humanidade. Trata-se da escrita acadiana, ou também conhecida como escrita cuneiforme. E você vai ler aqui no livro, inclusive ver uma imagem aqui sobre essa escrita antiga, que é mais antiga até mesmo do que a própria língua hebraica. Mas então você vai perceber a discussão que os especialistas fazem sobre esse termo Tzalmavit. Então, seguindo aqui ainda no desse capítulo 4 do livro, nós estamos aqui levando em conta agora os instrumentos do pastor. Então aparece aqui no texto tanto a palavra vara, que em hebraico ela é shivterra, ou seja, nós percebemos aqui o quanto essa vara que serve para corrigir a ovelha e também serve para protegê-la de alguns animais que podem tentar atacá-la. Essa palavra shevet, que traz essa ideia de correção, portanto. Ela também é usada para contar, guiar, resgatar e proteger as ovelhas de outros animais predadores. Mas além da vara, shevet, em hebraico, nós temos ainda a indumentária do pastor, os instrumentos que ele usa para proteger e cuidar do seu rebanho, que é o cajado, em hebraico, mishnet. Essa palavra mishnet trata justamente desse cajado. E eu trago aqui no livro imagens ilustrativas do cajado e também da vara, para que você veja então como que o pastor usa esses instrumentos para cuidar da sua ovelha. E especialmente na imagem aqui do cajado, você percebe claramente a ação do pastor salvando uma ovelha desgarrada usando o seu cajado para puxá-la para perto de si. O fato de o pastor estar usando os seus instrumentos, esses instrumentos são visíveis às suas ovelhas, isso traz consolo ao coração da própria ovelha. A palavra hebraica naham, que aparece aqui, significa consolar ou ter compaixão. E, de fato, a ovelha se sente segura e consolada quando vê a ação do seu pastor em favor dela própria. Isso, de fato, o salmista trata e fecha, portanto, esse versículo 4, mostrando que mesmo diante de problemas sérios que a ovelha possa estar enfrentando, ela consegue ter paz mesmo no vale escuro. O pastor está com ela, portanto, ela não precisa temer o mal. Isso serve de lição para a gente, Nós enfrentamos a crise do Covid-19, quantas pessoas têm perdido as esperanças, quantas vidas estão sendo, na verdade, perdidas mesmo, e por mais que estejamos usando de vacinas e outros expedientes que a medicina nos permite usar, ainda assim, a confiança em Deus deve ser a maior tônica da vida do cristão. Então, não importa o tipo de sofrimento que você está enfrentando, lembre-se, o seu pastor está com você. E no final da sua jornada, por mais que você esteja enfrentando um período de escuridão profunda que atemoriza o seu coração, lembre-se, no final da jornada, há pastos verdejantes, águas frescas e tranquilas para que possam trazer então conforto e consolo à sua própria vida. Muito bem, vamos ficar por aqui então neste episódio de número 6. Eu tenho a certeza de que você pôde aproveitar bem as pepitas douradas que eu pude minerar e trazer aqui para você. Espero que você esteja colecionando todas elas e aumentando o seu tesouro particular de conhecimento sobre o Salmo 23 na sua língua original. Bom, eu quero chamar então a sua atenção para as minhas redes sociais e é muito importante que você possa estar participando. Envie sua pergunta, envie sugestões para que eu possa então, a partir dessa comunicação que você vai fazer comigo, que eu possa então nortear os próximos episódios e quem sabe até uma próxima série de estudos especiais no nosso podcast Exegese e Exposição.
Bom, é uma alegria muito grande poder também oferecer para você alguns cursos, alguns e-books gratuitos, enfim, muito material importante também que você pode acessar na minha rede social. Eu tenho um grupo exclusivo do Telegram, que é gratuito para que você possa então também receber materiais especiais de exegese. Tenho ainda um grupo especial e esse é um grupo pago, mas a quantia é bastante irrisória, apenas R$10 por mês, e você faz uma assinatura Sparkle para receber materiais adicionais e exclusivos para esses assinantes. Inclusive você consegue assistir na íntegra todas as séries, todos os episódios do podcast de uma vez só, tudo catalogado lá, separado e apresentado ali antes do período de estreia. É muito interessante você conhecer esse grupo do Hotmart Sparkle. Muito bem, espero que você tenha gostado deste episódio e que você possa aproveitar bem compartilhando, curtindo esse vídeo e também me ajudando a ampliar cada vez mais o alcance dos estudos bíblicos que eu tenho apresentado aqui em cada episódio. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.